Nós iniciamos semana passada, temos tido o costume de ministrar em séries, e semana passada nós iniciamos uma série chamada A Missão da Igreja. Falamos algumas coisas a respeito do nascimento da igreja que revelou qual era a missão de Deus a respeito da igreja. A igreja, ela não é um clube, a igreja, ela não é um lugar onde apenas a gente se relaciona e gosta de estar, não é um lugar que a gente apenas canta canções e tem um ambiente como esse, mas ela tem uma missão. E quando nós estamos inseridos na igreja, quando nós somos inseridos ao corpo de Cristo por meio da salvação, nós fazemos parte dessa missão, ou seja, nós estamos juntamente com o corpo de Cristo em uma missão. Por isso que eu até citei semana passada e repito hoje, um cristão ele jamais será alguém, um cristão maduro, melhor dizendo, um cristão maduro e saudável, ele jamais será alguém que vai usar frases como: eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida, eu não sei para que serve a minha vida, eu não sei por que eu nasci. Esse tipo de conflito pessoal, ele não passa ao coração de um cristão saudável. Porque um cristão saudável e bíblico, ele tem a clareza do porquê a sua vida está sendo gasta. O porquê, qual é o objetivo da sua vida. E nós estamos falando a respeito disso, para trazermos clareza ao corpo de Cristo, às nossas vidas, o que nós devemos cumprir de missão como igreja. E falamos semana passada do Pentecostes, falamos a respeito do momento em que a igreja nasce no Pentecostes e essa missão é revelada. E a missão da igreja, nós falamos, e eu já repito, é pregar o evangelho a todas as nações. Irmão, entenda algo, e eu vou replicar isso ao longo dessas ministrações. O que eu vou falar hoje vai ser algumas coisas muito parecidas com o que falamos semana passada. Eu só queria ler mais alguns textos e firmar um pouco mais do que foi falado semana passada. Amém? Mas sempre tem algo novo. E uma coisa que eu queria que você entendesse é que um cristão, tem algum cristão aqui hoje? Um cristão, ele tem um objetivo central em sua vida. Ele tem uma ação central em sua vida. E a ação central da sua vida é pregar o evangelho. Tudo que nós somos e fazemos termina nessa missão. A missão de pregar o evangelho. Nós já vamos entrar um pouquinho mais profundo, mas deixa eu já colocar uma reflexão aqui aos nossos corações. Como você tem cumprido essa missão? O quanto você tem estado envolvido com essa missão? E é um pouco disso que nós vamos falar. Falamos semana passada, como disse, do Pentecostes. E hoje eu quero olhar para alguns textos aqui que Jesus nos traz. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, um texto muito conhecido. Dentro dessa série, eu até ia fazer o banner, não deu tempo. Dentro dessa série, o título que eu dou para essa mensagem de hoje é Um Povo Enviado e um Povo Capacitado. Um povo enviado e um povo capacitado. Irmãos, vamos lá. Eu vou ler Mateus 28, 16 e depois eu vou ler Marcos 16. Os dois textos, eles são o mesmo momento. O momento que a gente chama de quando Jesus fala sobre a grande comissão, sobre quando ele fala do id. Quem conhece a palavra id? Quando eu era da igreja batista, na minha infância, tinha um momento de missões, e aí tinha lá o id, era usado muito essa palavra, e por incrível que pareça, Deus desde sempre ele constrói coisas ao nosso coração, e desde aquele tempo, essa palavra id é algo que me mexia com o meu coração, eu achava tão bonito. Tinha uma canção, que acredito que talvez até hoje seja cantada na igreja batista, não sei, que era, como que era o nome daquela música? Mas era só isso o nome, não tinha outro nome. Ide pregai. Ide pregai. E cara, essa música eu sempre gostei dela. Não vou cantar aqui agora, mas eu poderia, porque eu lembro de toda a letra dela. Era uma música que falava sobre cumprir a grande comissão, o ide e pregai. E aqui, Mateus 28 e Marcos 16, os dois textos que vamos ler, é Jesus falando desse momento. E eu queria trazer algumas implicações ao nosso coração. Antes de ler, dentro dessa introdução que eu estou fazendo, eu quero usar a mesma fala que eu usei semana passada. Eu não me lembro de quem é a frase, eu acho que eu falei semana passada, não lembro se eu falei, mas alguém um dia disse essa frase: ou você é um cristão, ou você é um impostor. Eu acho que foi o Spurgeon. Spurgeon? Olha lá, já me ajudaram os acadêmicos. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Porque todo cristão, ele é chamado a ser
um missionário. Falei semana passada sobre essa divisão que temos na igreja, né? Por um lado necessária, mas o nosso objetivo aqui é fazer com que eu e você entendamos que cada um de nós aqui tem a obrigação do cumprimento da grande comissão. E eu queria que nós olhássemos para isso nessa noite. Mateus 28, versículo 16. Jesus, ele diz assim, as últimas palavras de Jesus, juntamente com o texto de Atos capítulo 1, são essas aqui. Versículo 16 diz assim, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, ou ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Irmãos, vamos lá. Primeiro, Jesus está falando aqui com seus discípulos. E aí mais uma pergunta para você. Existe nessa noite algum discípulo de Jesus aqui? Então Jesus está falando comigo e com você também. Esse momento ele estava designando pessoas específicas também. Mas todo o contexto da grande comissão e os primeiros acontecimentos de Atos nos mostram que essa palavra não era específica àquele grupo dos 12, ou dos 11 e depois mais um que chegaria. Mas era o mandamento ou a ordem de Jesus a todo aquele que seria seu discípulo. Todo aquele que estaria juntamente com ele. E nós, a partir do momento que encontramos a graça e somos salvos, nos tornamos um discípulo de Jesus. Como você bem disse, amém. Aqui há um discípulo de Jesus. Então, irmãos, entenda algo. Todo discípulo de Jesus, ele é comissionado, ele é enviado a fazer discípulos. Jesus, ele diz, vão, vocês, meus discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, todo discípulo é chamado a fazer discípulos. Não discípulos seus, mas discípulos de Jesus. Então, irmão, se você é um discípulo de Jesus, a primeira implicação que nós encontramos nas palavras de Jesus é que, como um discípulo, eu sou chamado, ou melhor, eu sou enviado a fazer discípulos de todas as nações. Talvez você nunca faça um discípulo na China, nunca faça um discípulo na África, nunca faça um discípulo na América do Norte, na Oceania, mas você tem a oportunidade e você é enviado a fazer discípulos aonde você está hoje. Então, irmãos, entenda algo. Todo discípulo, ele é enviado a fazer discípulos. E aí deixa eu fazer algumas reflexões com você nessa noite. Quantos discípulos você já fez para Jesus Cristo? Quantas pessoas elas já se tornaram discípulos de Jesus ou têm se tornado discípulos de Jesus por meio da sua vida? Todo crente, irmão, e esse é o nosso objetivo nessa série, todo crente, ele precisa ter uma vida em Deus a ponto de a sua vida tocar alguém. Todo crente. E nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte de uma realidade eclesiástica, aonde toda a minha vida de fé termina em mim. Toda a minha vida de fé acaba em mim. Mas o chamado de Jesus para aquele que é seu discípulo é ir e fazer mais alguém discípulo. Irmão, você tem um chamado de discipular pessoas. Não, eu não estou falando de um método de igreja, né? Não estou falando do MDA, não estou falando do G12. O Júlia já estava dando glória a Deus lá, G12, é nóis. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida prática de fé, aonde a realidade do evangelho que está em mim faz com que alguém seja tocado por ela no meu dia a dia, e eu ensine essa pessoa, e eu mostre o caminho para essa pessoa, e eu vivo uma vida onde eu estou em contato com pessoas, eu prego o evangelho para elas, e elas recebem o evangelho, e eu discipulo elas. Irmão, aonde a sua vida tem terminado? Só em você mesmo. O que você sabe da fé termina em mais alguém? Ou só termina em você? O que você recebe aqui nessa noite termina em mais alguém? Ou só acaba em você? Não, gostei, não gostei, palavra boa, amém. Ou tudo isso gera fruto ao coração de alguém? Irmão, entenda algo, você foi chamado para partilhar da tua vida a mais alguém. Eu acho que isso está mais para frente, mas eu já vou falar. Existem realidades da fé cristã que ela toca no indivíduo. Ou seja, realidades que eu tenho em Deus, que falam a respeito da minha vida.
Só que quando nós vamos olhando para essas realidades, para as ações de Deus no indivíduo, nós vamos entendendo e aprendendo que Deus ele não gosta que você continue sendo um indivíduo. A palavra indivíduo, ela significa algo que não é divisível, algo que é unicamente individual. Só que tudo que Deus faz para tornar você alguém divisível. Deus não gosta de individualismo. Deus não trabalha por um indivíduo, e quando Ele toca no indivíduo, Ele toca para tirar a individualidade de você e fazer você alguém divisível. Ele traz graça, Ele traz cura, Ele traz unção, Ele traz poder, Ele traz tudo que você quiser dizer que Ele traz, para que você seja um ser divisível, e isso termine na vida de alguém. Deus não gosta de individualismo. Por isso que Ele mesmo não é um indivíduo. Ele é um Deus dividido em três. Porque Deus ama pluralidade. Deus ama algo que não para no indivíduo. Por isso que Deus faz com que você nasça numa família. Por pior que seja a família de alguém aqui nessa noite, você nasceu em uma família. Você nasceu num lugar coletivo. E quando você se converte, você é inserido numa realidade coletiva. Porque Deus ama a pluralidade. E tudo que Deus faz em você é para fazer de você alguém divisível. Alguém que a realidade de Deus que está em você seja partida com mais alguém. E com mais alguém. E com mais alguém. E com mais alguém. Quanto mais cheio do Senhor você é, mais divisível você se torna. Mais pessoas são tocadas pela sua vida. Com o passar do tempo, tudo isso começou no meio da igreja, né? Tudo começou a parecer um pouco utópico. Mas eu tenho uma pessoa que eu conheci na minha vida, e eu não quero rasgar seda para essa pessoa, ela nem está aqui, mas por ela ser muito próxima a mim, mas quando eu preparo essas mensagens, eu me lembro dessa pessoa. E eu me lembro da minha mãe. A minha mãe nunca foi uma missionária. A minha mãe é uma concursada do município de União da Vitória, alguns anos atrás, e passou boa, e teve outras profissões, mas a maioria do tempo de fé dela, ela esteve nesse cargo. Primeiro uma zeladora, depois uma balconista do SUS. E minha mãe sempre foi uma pessoa que fez discípulos. Minha mãe sempre discipulou pessoas. Quando eu era criança, ela fazia, eu não entendia. Hoje eu olho e falo, cara, é isso. Minha mãe não era uma teóloga. Minha mãe não era uma pessoa expert na teologia. Não estou falando que você não possa ser. Acho isso muito bom e necessário. Mas minha mãe era uma pessoa que em toda a vida de fé dela, ela partilhou daquilo que ela recebeu em Cristo. E por que eu estou falando? Não estou aqui para pregar da minha mãe, né? Para pregar sobre minha mãe. Mas porque eu entendo e eu percebo que é possível, irmão. Que essa é a realidade do cristão. Minha mãe partilhou comigo, com as minhas irmãs, minha mãe partilhou com tantas pessoas no decorrer da vida. Nós tínhamos uma vizinha e a mãe partilhava. Nós nem gostava que ela partilhasse, ela partilhava. E partilhava. E ela nunca desistia. Por quê, irmão? Porque quando Deus toca em você, e Deus derrama sobre você, Ele faz você alguém divisível, Ele não faz você permanecer um indivíduo. Ele faz você alguém que começa a partilhar. E isso é a naturalidade da vida da fé. E quando eu estou pregando isso, e você vai raciocinando falando, cara, eu não faço discípulos. Deixa eu dizer algo com muito amor sobre você. Existe um problema na sua vida de fé. Porque o próprio Jesus vai falar, permanecei em mim, que vocês darão muito fruto. Essa João 15, isso pode ser interpretado de muitas maneiras, mas uma delas é a realidade da fé, que em mim é partida a outros e eu faço discípulos. Quando eu estou em Cristo, automaticamente eu faço discípulos, porque eu me torno alguém divisível e isso começa a transbordar de mim para outros e eu começo a dar fruto. Isso começa a frutificar de mim. Irmão, entenda algo, você precisa entrar em um lugar em Deus nesses próximos dias, ouvindo essas mensagens, aonde você faça discípulos. E eu não estou falando que você vai ter aquele cara e vai andar, mas que o evangelho, ele termina em alguém além de você. Que o que você ouve, você recebe, termina em alguém além de você. Não estou falando que você vai ter alguém que a vida inteira você vai andar com essa pessoa. Não estou falando de métodos, não estou falando de MDA. Eu estou falando daquilo que você recebe em Deus terminar em alguém. Eu estou falando do evangelho, eu estou falando da grande comissão. Sabe, irmão, todo crente tem que ter alguém que você senta, abre a Bíblia e fala da Bíblia com ele, ensina a Bíblia para ele. Ah, Davi, eu não posso ensinar. Eu não sei o que ensinar. Deixa eu te dizer com muito carinho, irmão. Se você é um crente há mais de 6 meses e você não tem o que ensinar a alguém, eu não sei nem o que dizer. Eu procurei alguns adjetivos na minha mente e eles não chegaram. Eu não sei o que te dizer. Porque algo está errado com você, irmão.
Eu não estou falando isso para te acusar, eu estou falando isso para que você se levante nessa noite, se levante nesses dias e seja alguém que obedeça a essa realidade. Faça discípulos, que você possa olhar para trás. E talvez às vezes a gente entre em momentos da fé, que as coisas não vão tão bem, mas que você possa um dia olhar para trás e falar, cara, tem pessoas que passaram pela fé, que conheceram a fé, se estão hoje ou não estão, isso não importa, mas elas chegaram à fé por meio da minha vida. Não como um orgulho, mas como uma sensação de obediência. Aquilo que Cristo deseja e envia a nós. Eu posso ouvir um amém? É claro, o seu filho, sua filha, quem está com você em sua casa, faz parte disso também. Mas não somente, irmão. Não podemos usar de desculpa, às vezes a gente coloca como uma certa desculpa. Não, mas é que eu ministro aos meus filhos. E você deve fazer mesmo. Primeiramente, antes de tudo. Mas que você seja alguém, irmão, que na sua vida, você seja alguém partível. Que partilha aquilo que Deus colocou em você. O teu chamado, irmão, a vontade de Deus para você é que você faça discípulos. É que você pregue o evangelho para pessoas e elas aprendam da fé com você e elas cresçam na fé porque um dia elas ouviram algo de você. Você crê que isso é possível? Estamos juntos nessa noite? Irmãos, essa é a vontade de Deus para nós. E mais do que vontade, essa é a ordem de Deus, ou melhor, a ordem de Jesus para mim e para você. Veja o que ele fala aqui em Mateus capítulo 28. Jesus ele diz assim, quando ele vai falar da grande comissão, no versículo 18, ele fala assim, Jesus aproximando-se deles, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Repare comigo o que Jesus fez. Jesus chegou aos seus discípulos, olhou para eles e falou, galera, deixa eu contar uma coisa para vocês, a partir de agora, eu mando em tudo. Nada foge da minha palavra. Em tudo eu tenho a primazia. Se eu digo para ir, vai. Se eu digo para ficar, fica. Toda a autoridade dos céus e da terra, como diz John Kuyper, não há 1 metro quadrado sequer no universo que Jesus não possa olhar e dizer, é meu. Ele fala, toda a autoridade foi dada a mim. E com essa autoridade, sabe o que eu faço com vocês? Eu digo, vão. Ou seja, Jesus está mostrando para os discípulos, eu não estou pedindo um favor. Eu não estou dando um conselho, eu estou dando uma ordem, porque toda a autoridade foi dada para mim. Eu dou uma ordem para vocês, vão e façam discípulos de todas as nações. Entenda algo, irmão, sobre o evangelho. Fazer discípulos não é uma escolha, é um mandamento. Pregar o evangelho, que é a missão da igreja, não é uma escolha, é um mandamento. Se você não está fazendo, fala para quem está do teu lado, você está pecando, bro. Não precisa falar bro, fala outra coisa se quiser. Eu digo bro. Fala para ele, você está pecando, irmão. Se você não tem ninguém, fala para mim. Vai, falem para mim, quem não tem ninguém. Eu estou pecando. Se você não está pregando o evangelho, você está em um lugar de falha com a ordem de Jesus. E o nome disso é pecado. Quando eu desobedeço o que ele me manda fazer. Ele é muito claro dizendo, eu tenho autoridade. E na minha autoridade eu digo, vão e preguem o evangelho e façam discípulos. Nós precisamos entrar em um lugar de consciência nesses dias, irmãos. De entender que essa é a nossa missão como cristão. É isso que Jesus espera de mim e de você. É por isso que Ele enche as nossas vidas. É por isso que Ele toca as nossas vidas. É por isso que Ele nos salva. E eu já vou mostrar isso para você. Mas eu quero que você entenda algo até aqui. Não é opcional, é mandamento. É o que Jesus espera de mim e de você. Fazer discípulos. Eu quero orar com você hoje, durante esse mês. Eu quero instruir você ao máximo que eu consiga nesses domingos. Mas eu quero que você já vá abraçando uma realidade em Deus. Eu quero que você já vá se aproximando de Deus e dizendo, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu não estou fazendo isso. Eu nunca fiz um discípulo, Jesus. Eu nunca ensinei o evangelho para alguém. Eu quero, Jesus. Me conduza. Ah, Davi, se eu falar bobeira, até o final da mensagem você vai entender como que isso funciona. Como que essa grande comissão funciona. Mas até aqui eu quero que você entenda algo. Não é uma opção, é um mandamento. E a missão de Deus para você é que você faça discípulos de Jesus. Que você faça com que pessoas conheçam a Ele e obedeçam a Ele. Posso ouvir um amém até aqui? Estamos juntos? Eu não vou abrir. Coloca para mim lá, 1 Pedro 2,9. Não precisa abrir. Pedro 2,9 é muito claro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que nós somos isso? Resumindo tudo, para que nós somos salvos? Para que Jesus te salvou? Para que Jesus te fez um discípulo, irmão? A fim
de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você é salvo para um porquê. A sua vida, ela é tomada de um porquê. Por que que eu fui salvo? Por que que eu acordo de manhã? Por que que eu existo? A fim de proclamar as virtudes daquele que fez algo em você. E eu digo para você, irmão, é quase impossível você não anunciar as virtudes dele quando você entende de onde ele te tirou e aonde ele te colocou. Eu vou falar disso em um outro momento, mas talvez a chave esteja aqui. Muitos de nós não conseguem viver essa realidade, porque talvez a gente não consegue entender e ter a clareza de da onde ele nos tirou e aonde ele nos colocou. E aí eu olho para alguém que não foi tirado do lugar aonde ele está e o lugar que eu também estava. E não foi colocado em um lugar que eu estou hoje. E não tem como eu olhar para essa pessoa e eu ser passivo em relação a ela. Você consegue entender isso? Então entenda algo, irmão. Na tua salvação existe um porquê. E o porquê é para pregar o evangelho. Eu não estou falando de algo como se Jesus não se preocupasse com você. Então Jesus só quer um serviço de mim. Não, irmão. Não é isso. É que a realidade com que Jesus age em você, como Pedro fala aqui no capítulo 2, ela é tão grande que você se torna um agente, é natural, é automático, porque você percebe o que ele fez em você, e aí você quer que ele faça isso a alguém, você é tomado pela mensagem, porque a partir do momento que você é feito discípulo, você é enviado. Você é enviado. Irmão, você é enviado toda manhã por Jesus Cristo a pregar o evangelho e a fazer discípulos. Eu estou sendo claro aqui nessa noite? Você está entendendo algo aqui nessa noite? Não, não tá? Quer que eu comece de novo? Depois vai ter um vídeo agora. Posso ouvir um amém? Vai ter vídeo agora, irmão. Então, não falte culto, venha mesmo assim, mas se um dia você faltar, vai ter vídeo. Que bacana, né? Isso se o Ricardo estiver fazendo um bom trabalho. Brincadeira, eu sei que você tá. Isso se eu postar o vídeo, né? Porque aí eu falo dele, mas eu não posto, né? Eu gravo um monte de coisa nessa igreja, mas nada eu posto. Então, né? Marcos capítulo 16. É o mesmo momento, mas descrito de uma maneira diferente. Se você puder, deixa marcado Mateus 28, que eu tenho mais uma parte daquele texto que eu quero ler com você. Mas vamos olhar para Marcos agora. Versículo 14. Vamos ler o 15. E disse-lhes... Vou esperar um pouquinho que eu estou escutando umas bliblinhas. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Em um momento, Mateus vai falar de fazer discípulos, Marcos vai falar de pregar o evangelho. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Diga glória a Deus por isso. Né? Uma grandeza que Marcos vai nos tratar aqui. Irmão, aqui eu queria trazer algumas outras implicações da junção desses dois textos. Mas aqui em Marcos, ele vai trazer uma fala um pouco diferente. Ele diz, ou vão, ou ide por todo o mundo. Que é o que nós conhecemos como grande comissão. E quando tanto Mateus quanto Marcos, ele vai usar isso, ir por todo mundo, na nossa mentalidade evangélica, a gente imagina o envio missionário. O que é ir por todo mundo? É quando a igreja pega um sujeito, aqui o sujeito, e nós enviamos ele para pregar o evangelho a todas as nações, sim ou não? Então ele cumpriu o ID, nós pegamos ele, pode ser ali para Paula Freitas, mas ele foi enviado. E nós temos isso em mente. Mas quando os escritores escrevem, quando o próprio Jesus trata, ele não está falando de apenas você abraçar uma causa integral missionária e ir. Mas ele está falando, quando ele fala vão ou ide por todo mundo, ele está falando indo por todo mundo. E os teólogos concordam que essa seria a melhor tradução para essa frase de Jesus. Indo por todo mundo e não ide por todo mundo. Qual que é a questão que eu quero trazer para você nessa noite? Quando Jesus fala de você ir, ele está falando de um ir que você vai andando na sua vida e pregando o evangelho. Não é ir de um espaço geográfico para o outro, é ir na vida, indo pelo mundo, vivendo a vida, caminhando nessa terra e pregando o evangelho. Então não é sobre um chamado específico, não é sobre ser um missionário em tempo integral,
É sobre acordar de manhã e ir pelo mundo pregando o evangelho. É sobre ir trabalhar, indo pelo mundo e pregando o evangelho. É sobre pegar o busão, indo pelo mundo e pregando o evangelho. É sobre chegar na rodoviária, indo pelo mundo e pregar o evangelho. É chegar na faculdade, indo pelo mundo e pregando o evangelho. É sobre a grande comissão fazer parte da tua vida cotidiana. Não é sobre um chamado específico. Eu queria muito que você entendesse isso. Por isso que eu estou sendo redundante de alguma maneira aqui. Porque não é sobre fulano é missionário, fulano não é. É sobre algo que eu vivo enquanto eu vivo a vida. É sobre uma obediência que eu realizo enquanto eu vivo a vida. Irmão, amanhã você vai acordar de manhã e ir trabalhar. E Jesus está falando para você, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Essa é a vida do cristão. Esse é o chamado de Jesus para mim e para você. Posso ouvir um amém até aqui? Vivendo a vida, irmão. Eu falei semana passada, eu falei que eu ia repetir algumas coisas hoje, e eu julgo necessário. Você foi colocado no lugar que você trabalha, porque ali é o lugar que Jesus deseja que você pregue o evangelho. Posso ouvir um amém? Você foi colocado nos lugares onde você está inserido, na sociedade, na vida profissional, na vida familiar, porque ali é o lugar que Jesus quer que você pregue o evangelho. Ali estão pessoas que Jesus quer fazer delas discípulos por meio de você. E por isso que ele diz, vão pelo caminho, vão vivendo a vida, pregando o evangelho. Esse é o chamado, irmão. Por isso que amanhã você tem um envio sobre você e você não pode desobedecer ele. Amanhã, quando você for no mercado, você chegar no caixa do mercado, eu estou usando um exemplo que é muito pessoal meu, porque eu vou muito no mercado, meu Deus, vou demais no mercado. E ali está a caixa todo dia. E ali é a chance que eu tenho de obedecer o que Jesus diz. Vão por todo mundo e pregam o evangelho. Vão vivendo a vida e pregando o evangelho. Quem aqui trabalha com o público? Tendo pessoas. Você quer mais o que da vida, brother? Nossa, o brother eu não devia, né? Eu vim até de camisa hoje para não falar e falo brother, né? Aí eu quebrei, né? Fica sem o brother. Vamos só no normal mesmo. O que mais você quer, irmão, de oportunidade? Todo dia alguém está diante de você. E Jesus diz para você, nesse momento, sabe o que você faz? Trabalhe e pregue o evangelho. Eu sei que nem todos os casos do atendimento público, você vai poder pregar o evangelho, eu sei disso. Mas esteja em Deus. Esteja com a grande comissão queimando no seu coração. E quando a pessoa tiver, você fala, Senhor, existe algo que eu consigo fazer aqui agora. Posso ouvir um amém, irmão? Cara, essa é a vida de um crente, irmão. Já vou chegar numa parte que é a melhor parte dessa mensagem, pelo menos para mim. Mas essa é a vida de um crente. Às vezes você recebe alguém atribulado no teu trabalho, atendendo o público. Tem ou não tem? Só atribulada que chega. Quem trabalha com o público não vem gente atribulada? Eu acho que quase todos, né? Porque as pessoas são muito atribuladas hoje em dia. Então, irmão, e às vezes você está tão atribulado quanto elas. Ô, bom dia, bom dia. Não, esse não tem. Eu já disse que não tem. Quer falar com o gerente? Vai, fala. Também não estou nem aí também. Meu marido tem 2 empregos, brincadeira. Irmão, todo dia tem alguém diante de você e às vezes você está tão atribulado quanto as pessoas, tão sem esperança quanto as pessoas que estão chegando até você, mas é Jesus enviando você a um lugar. Existem lugares que eu como pastor, que algumas pessoas como missionários nunca vão chegar, mas você está lá. Posso ouvir um amém? Existem pessoas que talvez essa comunidade como instituição nunca vai chegar, mas você está lá, porque você é essa comunidade. Posso ouvir um amém? Nós precisamos entender isso, irmão. Então todo dia que você acorda e levanta da cama, você está sendo enviado ao mundo para cumprir a missão eterna de Jesus sobre a terra, pregar o evangelho, a boa nova, a boa notícia, a notícia que Jesus salva, ou melhor, já salvou o homem. Todo dia você tem uma palavra de esperança, todo dia você tem uma palavra de vida em você, e alguém morto diante de você. Imagine, irmão, como às vezes acontece, porque eu já passei por isso. Você trabalha com serviço de socorrista, SAMU, essas coisas. E você está na ambulância e tem alguém morto. E você, ou melhor, alguém beirando a morte. E você passa perto e finge que não vê. Faz sentido isso para você? Eu falo porque esse dia eu liguei no número do, não sei qual que é, se é SAMU, não sei o que é. Aquele número para vir ambulância. E meu Deus, cara, se a pessoa estivesse morrendo, ela tinha morrido. Porque foi.
Se alguém trabalha, irmão, me perdoe, mas foi. E vai lá, e vai cá. E no fim eles não vieram, porque, não, essa situação. O cara estava caído no asfalto, eu falei, eu não sei o que fazer. Mas, né, aí tentei acordar ele não acordou, e foi uma situação bem dramática. Imagina, o que você diz disso? Irmão, esse sou eu e você amanhã, na sociedade. Pessoas que carregam vida diante de mortos vivos. Diante de uma sociedade zumbi, que acha que está viva, mas está morta. Esse é eu e você amanhã. Entrando no mercado, no meio de um monte de pessoas ensanguentadas caindo ao chão. No meio de um monte de pessoas caminhando para o inferno. Sou eu e você, carregando no peito a palavra da vida. Mas sabe com o que a gente está preocupado? Chegar logo em casa porque está muito frio. Meu Deus do céu, frio do janho. Levantemos a cabeça, irmão, e olhemos para o mundo. Abaixemos a cabeça e olhamos para quem nós somos. Abaixemos a cabeça e olhamos para as Escrituras para entendermos o que está em nós. E vamos obedecer aquilo que Jesus deseja de nós. Ir por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Pare de olhar um pouco para você. Eu posso ouvir um amém, irmão? Tem muito crente que vem no culto e às vezes uma palavra dessa ele pensa, eu não gostei porque eu estou mal. Pois é, irmão, mas você tem algo que te faz ficar bem. Me procura que eu te ajudo. Mas entenda que tem alguém que não sabe do que você sabe. Ele sim está mal. E eu não estou querendo ser indelicado ou insensível com a dificuldade de alguém. Não. Mas está entendendo, irmão? Como às vezes a nossa vida cristã é tão individualista. Não, mas é que eu queria uma palavra que eu estou meio mal. Irmão, nós temos a palavra. Ela está aqui. Existem dias ruins, claro. Existem dificuldades, claro. Mas existe algo que o mundo não tem. Que ele não entende. Que ele não sabe. E amanhã, saindo para trabalhar, você está carregando isso. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você está entendendo algo, irmão? Então vamos lá. Indo por todo mundo. Quando Marcos vai falar sobre a grande comissão, ele vai tocar em alguns pontos que Mateus não vai tocar. E ele vai dizer que quando nós somos enviados e vamos, quando nós estamos indo pregando o Evangelho, algumas coisas, elas vão, repita assim comigo, vão acontecer no caminho. Você vai andando e ele diz, você vai pregando o Evangelho e vai ter alguns sinais que vão seguir aqueles que creem. Aqueles que creem no quê? Nos sinais? Não, aqueles que creem na mensagem e proclamam ela. Os sinais eles vão seguindo. E ele vai citando alguns aqui. Olha o que ele diz. Esses sinais acompanharão aqueles que creem, no versículo 17. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados. Marcos ele está tratando aqui do que Jesus vai mostrar depois em Atos e isso vai começar a acontecer com os apóstolos. E não somente com os apóstolos. Mas ele está falando de uma mensagem carregada de poder. Repita assim comigo, uma mensagem carregada de poder. Marcos ele vai dizer, ou melhor, Jesus vai dizer, quando o evangelho for pregado, os sinais eles acompanharão. E ele vai citar aqui alguns deles. E deixa eu fazer uma reflexão aqui caseira entre nós. Não precisa responder. Mas quantos de nós aqui nunca expulsaram um demônio? E eu sei que vai ser a maioria. Eu não estou falando que você deva fazer isso, porque às vezes você nunca passa por essa situação e isso não quer dizer muita coisa. Mas, irmão, almeje experiências com a obra de Deus. Sabe, cara, eu queria ter a experiência de botar a mão e ver o inferno respondendo à autoridade de Jesus por meio da minha vida. Isso não é orgulho, isso é querer tocar naquilo que João fala. Nós tocamos a palavra da vida, nós acessamos, nós experimentamos. Não era um culto de domingo à noite, não é uma pregação, é uma verdade que eu toco todo dia, que eu vejo, que eu sinto. Posso ouvir um amém, irmão? Sabe, você agora meio imaturo até. Mas, cara, é gratificante, irmão. Quando você diz para ele, caia e ele cai. Saia e ele sai. Fique quieto e ele fica. Por causa do nome do meu Senhor. E ele diz, você pode fazer isso porque há poder na minha mensagem. Irmão, entenda algo. A partir daqui, a missão de Deus é uma mensagem carregada de poder. Cristianismo não é uma religião. Você precisa entender isso. Senão você nunca vai viver algo profundo em Deus. Não é uma religião, é um homem
que morreu numa cruz e ressuscitou depois de 3 dias, e tomou a autoridade dos céus e da terra, e pegou um monte de homem e disse: agora está em vocês essa autoridade, proclamem a mensagem da vida. Cristianismo não é uma religião, ele é carregado de poder e de glória de Deus sobre aqueles que creem. Quando nós não entendemos isso, nós vivemos uma religião chata, uma religião fraca, mas o evangelho, ele é poder de Deus, e ele é carregado de poder, irmão. Se você nunca pregou o evangelho, você não sabe do que eu estou dizendo, mas se você já pregou, você sabe do que eu estou dizendo. Toda vez que o evangelho é pregado, alguma coisa acontece. Toda vez, irmão. Por mais que o cara te dê um tapa na cara, alguma coisa acontece. Porque o evangelho é uma mensagem de poder. E quando ele é pregado por lábios falhos e fracos, ele carrega poder. E Jesus garante: quando vocês forem, os sinais vão seguir aqueles que creem. Vocês vão pregando e eu vou manifestando coisas entre vocês. Sabe por quê? Sabe por que isso acontece, irmão? E isso aqui para mim é maravilhoso. Está em Mateus 28? Volta em Mateus 28. Eu não estou, mas vamos voltar rapidinho. Sabe por quê? Versículo 20. Ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E aqui ele diz o porquê que toda vez que o evangelho avançar, ele será carregado de poder. Ele diz a seguinte questão no final do versículo: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus, ele diz assim, irmão: Dani, vai pregar o evangelho por todo mundo. Amanhã, quando você acordar lá no Ceará, vai vender um carro, vai pregando o evangelho. Sabe por quê, Dani? E aí sinais vão acompanhar você. Posso ver um amém? Sabe por quê, Dani? Porque eu vou estar ali do teu lado, junto com você, em todo o momento. Eu vou estar ali manifestando, porque essa mensagem não é sobre você, Dani, é sobre mim. Então eu vou estar ali. Sabe, irmão, aquele pai que consegue trazer confiança para o filho, dizendo: filho, pode pedalar, que o pai está aqui segurando a bicicleta, você não vai cair. Você não vai passar vergonha. Você não vai passar carão, ainda que você passe, mas eu vou estar ali do lado, confirmando a mensagem no teu coração e manifestando a minha glória a partir do momento que a mensagem vai sendo proclamada, porque não tem a ver com você, tem a ver com o meu nome. É sobre o meu nome. Irmão, Jesus, ele garante para mim e para você que no meio da pregação do evangelho, ele se faz presente. Ele está ali confirmando, ele está ali manifestando hoje e sempre, cara. Você tem noção disso? Você consegue visualizar? Ou você é muito quadradão? Ou você consegue ser um pouquinho mais xarope? Fala para quem está do teu lado, um pouquinho mais xarope, consegue ser? Sou um pouquinho xarope. Por quê? Porque amanhã você vai estar lá, cara, e você vai ver alguém que precisa ouvir o evangelho. E você vai querer pregar, e você vai ficar com medo. Você vai ficar nervoso, você vai gelar. Vai falar: meu Deus. É assim, irmão, é assim com todos. Não estou falando de uma coisa que não acontece comigo, acontece com todos. Só que aí você vai lembrar que do teu lado, Jesus está. Ele está aqui. Vai, filho, vai lá. Vai que eu toco. Fala que eu toco. Coloca a mão que eu movo. E Davi, se não acontecer? Essa é a maior pergunta que nós temos no mundo evangelístico, né? E se não acontecer? Aí eu faço uma pergunta em cima dessa: e se acontecer? Ah, vocês não estão ligados. Vocês não estão entendendo. Se tiver uma pessoa muda, Davi, eu colocar a mão, e se não acontecer? Aí eu faço uma pergunta para você: e se acontecer? E se o mudo falar? Ah, vocês não piram nisso, não? Porque eu piro, irmão. E se o paralítico andar, cara? E se a pessoa ser salva? E se ela tiver domingo aqui, cara, quebrantada? Se o pecador estiver aqui, e se ele tiver, irmão? Vai que ele não gosta, e se ele gostar? Não é sobre o que não vai acontecer, é sobre uma ordem que Jesus deu, e uma presença que ele garantiu, e uma glória que ele garantiu, que acompanharia a sua mensagem, porque o evangelho é uma mensagem carregada de poder. Um povo enviado e um povo capacitado por meio de poder. Poder mesmo, irmão. Poder mesmo, irmão. Poder, manja poder, sabe poder? Poder. Por que os nossos filhos, eles gostam tanto, e não só os filhos, né? Todo mundo gosta, mas vou usar as crianças, de realidades fictícias, sobrenaturais, super-heróis, esse mundo? Por quê?
Porque nós temos um anseio de uma manifestação intangível do ser humano, e o evangelho é exatamente isso. A igreja é um povo tomado e capacitado com poder, irmão. Olha o que ele fala: você vai comer veneno, vai tomar veneno e não vai morrer. Ah, Davi, então amanhã eu posso pegar uns de ratinho aqui e comer. Não é sobre isso, irmão. É na pregação do evangelho. Existe uma história, e eu acredito nela, por isso que eu vou contar. Talvez você não acredite, mas eu acredito. Existiu um missionário há alguns anos atrás. Ele estava em uma nação perseguida. Não era uma perseguição terrível, mas era uma perseguição moderada. Então, acontecia alguns cultos, mas de vez em quando havia intervenções de perseguição. E ele estava fazendo um culto. E ele, nesse culto, ele conta que era no meio do Islã, né? E o Estado Islâmico chegou e falou: se o culto não... Ou melhor, eles se infiltraram no culto. E eles prepararam alguns venenos em pó para soltar no meio do ambiente de culto, para matar todos aqueles que estavam no culto. E aí, no meio de tudo isso, enquanto o culto estava acontecendo, alguém descobriu e procurou esse missionário, esse pregador, e falou: cara, eles vão soltar, vai morrer todo mundo. Melhor nós parar com isso, tentar tirar o máximo de pessoas, que pelo menos a gente salva alguém. E esse missionário conta que na hora o Espírito lembrou ele dessas realidades. E ele se levantou no meio do povo e falou. E aí parece que eles tiveram até acesso a algum material, alguma coisa assim, eu não lembro os detalhes da história. E aí, no meio de tudo isso, ele pega esse veneno que seria soltado, era um pó. E as pessoas infiltradas estavam ali. E ele se levanta e fala: existe uma realidade nessa mensagem que eu estou pregando. Eu não estou pregando uma nova religião. Eu estou pregando um Deus vivo e poderoso, um Jesus ressurreto. E para mostrar isso para todos que estão aqui, aqui está o veneno, ele contou a história. Ele soltou o veneno, passou em sua mão e lambeu dele. E nada aconteceu. E aquelas pessoas infiltradas, elas foram salvas e receberam o evangelho por conta dessa realidade que acompanha a mensagem. Você acredita nisso? Porque se você não acredita, você não entendeu o que você está fazendo aqui hoje. Porque a nossa fé, ela é uma fé tomada de poder. Nós cremos que Deus fez um mar abrir com um cara batendo um cajado no meio. Nós cremos que um homem colocou todas as espécies de animais dentro de uma arca. Você acredita nisso? Então, não é coisa de gente normal acreditar nisso. Mas nós acreditamos. Nós acreditamos que o nosso Senhor morreu e depois de 3 dias ele levantou. Tipo bem louco. Tipo bem na malemolência. Tá ligado? Você consegue entender isso, meu irmão? É nisso que nós cremos. E por isso nós temos que entender que o evangelho é uma mensagem carregada de poder. E esse poder ele é derramado sobre aquele que se torna discípulo para essa missão. Jesus promete poder sobre você para a missão. Posso ouvir um amém? Vamos ler alguns textos aqui. Atos 1:8. Segura a tua Bíblia aí, eu li semana passada. Vamos lá, o pessoal vai me ajudar lá. Vamos lá, Duda. Atos 1:8. Mas vocês receberão o quê? O quê? Poder. Palavra aqui grega é dunamis, explosão de poder. Vocês receberão poder. Eu sei, irmão, que para muitos de nós, o querer poder, o falar em poder é algo que remete a um excesso em alguns mundos evangélicos que talvez nós não concordemos tanto, se é que você me entende. Mas, irmão, Jesus garantiu para mim e para você que nós receberíamos poder. É uma garantia dele, por meio do Espírito que cairia sobre nós. Então não é errado, não é pecado, não é menosprezo, não é orgulho eu requerer isso do Senhor, dizendo: Senhor, derrama poder sobre a minha vida. Não é errado você querer isso, só que você tem que entender a continuação do versículo, porque ele diz: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando o poder desce sobre você, ele não desce para você brincar com o poder. O poder não é uma brincadeira tua, você ser tipo Harry Potter. Não é. É por uma missão. Ele capacita você para uma missão. Ele derrama poder para que você pregue o evangelho. Ele derrama poder para que os sinais acompanhem quando você abrir a boca falando do evangelho. Do que eu estou falando, irmão? Eu estou falando de poder. Eu estou falando de glória de Deus manifesta. João 14:12, eu não vou ler esse texto para ganharmos tempo. Mas Jesus ele vai dizer, aquele famoso texto quando ele olha para os discípulos e fala: vocês farão obras maiores do que as minhas.
Jesus garantiu que os discípulos se manifestariam em poder, assim como ele se manifestou. E essa palavra não é sobre aqueles apóstolos, mas é sobre todo aquele que se tornaria discípulo, porque o Espírito cairia sobre ele. Jesus ele diz assim: é necessário que eu vá para que o Espírito venha, porque quando ele vier, ele vai capacitar vocês, ele vai encher vocês, e vocês serão aptos para a missão. Por isso que pregar o Evangelho, irmão, não é algo que você faz por si só. Não é algo que você faz com as suas habilidades. Existe um poder liberado sobre você para a pregação do Evangelho, para aquilo que manifesta a glória de Deus entre os homens. Diga amém. Você consegue entender isso, meu irmão? Mateus 16. Está em Mateus, né? 16. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. É 16, eu falei 16? 16. Respondendo, é 16. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso, mas a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda algo, irmão. A igreja é um povo enviado a uma missão e capacitado com poder e autoridade. E isso faz com que ela seja um povo em movimento para frente, cumprindo essa missão, em autoridade. Jesus ele declara: a minha igreja será uma realidade que ninguém vai poder parar ela, porque é um povo tomado por poder e autoridade em meu nome. Por isso que quando às vezes a gente lê esse versículo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a gente não visualiza como talvez deveria. A gente tem aquela imagem de as portas do inferno atacando a igreja, e a igreja resistindo, mas é a igreja avançando e atacando as portas do inferno, na autoridade e no poder do nome de Jesus. A igreja é uma missão que avança constantemente, destruindo as obras do inferno entre os homens. Você crê nisso, irmão? Então entenda algo: amanhã haverá portas do inferno na vida de pessoas que você convive. Pessoas tomadas pelo império das trevas, mentes cauterizadas e pessoas aprisionadas. A Bíblia mostra isso. Mas o Evangelho, ele é poder, ele é autoridade, que faz com que as portas do inferno não prevaleçam. E aonde o Evangelho vai chegando, o inferno vai se prostrando. Aonde o Evangelho vai chegando, cadeias vão sendo quebradas, no nome de Jesus. E isso é magnífico, e isso é poderoso, e isso tem que mexer com o teu coração e te fazer ter algum desejo de viver, porque amanhã, irmão, cadeias podem ser quebradas por meio da palavra do Evangelho saindo de você, porque o Evangelho, ele é carregado e tomado de poder. O Espírito capacita os seus discípulos para a missão. Um povo enviado e um povo capacitado. Dentro da missão da igreja, você precisa ter isso claro. O Evangelho, ele é uma mensagem carregada de poder. E você, como portador dessa mensagem, é alguém capacitado para anunciar o Evangelho por meio do Espírito. Deixa eu exemplificar isso para você. Amanhã ou depois, você estará diante de pessoas como exemplifiquei agora há pouco. E quando você fala Espírito Santo, o que o Senhor deseja fazer nesse lugar? Espírito Santo, como eu posso pregar para essa pessoa? O Espírito desce sobre você, ou melhor, ele está em você, ele capacita você, ele move você a agir por intermédio dele. E aí você começa a anunciar a mensagem por meio de poder. Deixa eu ler com você algo. 1 Coríntios 12, 3. Não precisa abrir. Estou acelerando aqui para a gente conseguir concluir. Próximo versículo, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Próximo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Próximo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Aqui 1 Coríntios 12, 13, 14, Paulo mostrando que o Espírito, ele derrama dons sobre a igreja, capacitando a igreja para a obra do ministério, capacitando a igreja para a sua missão.
Eu só peguei esses versículos para mostrar para você, e eu sei que a maioria de nós conhece esses textos. E eu quero só refrescar sua memória nisso. O Espírito que está em você, ele enche você de dons e de capacitação para a pregação do Evangelho. Aqui em 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer que a um é dada a palavra de conhecimento, a palavra de revelação, a profecia, e ele vai citando uma lista de dons. Irmão, entenda algo. Quando você é enviado por Jesus a pregar o Evangelho, você está no teu local de trabalho, você olha para uma pessoa e você fala: Espírito, o que o Senhor deseja fazer hoje? Como eu posso pregar o Evangelho? Como eu posso cumprir a missão, Espírito? E de repente você olha para ela, e dentro de você algo te diz: diga para ela assim, assim, assim. Diga para ela isso. Quem já passou por isso? E você fala: querido, assim, assim, assim. O Senhor está falando comigo assim, assim, assim. E o Evangelho começa a ser manifestado em poder. Irmão, você começa a falar coisas que só a pessoa sabe. Isso não é uma artimanha. Isso é o Espírito, isso é o Evangelho que é carregado com poder. Você está lá e de repente tem alguém enfermo diante de você. E o Espírito capacita você porque existem os dons de curar. E você impõe as mãos sobre pessoas. E elas são curadas. Ah, Davi, eu não creio. Eu creio. Ah, Davi, eu tenho medo. Eu também. Eu também tenho. Mas eu estou administrando nesses dias e orando por mim e por você, para que o Espírito nos impulsione a uma realidade de vivermos aquilo que acontece em Atos quando o Espírito cai. Os discípulos, eles chegam no lugar e eles são chamados daqueles que atormentam o mundo, porque eles não cessam de pregar o Evangelho, eles não cessam. Você vê em Atos homens como Estevão era um diácono, ele não era um apóstolo. Você vê homens como Filipe era um diácono, não era um apóstolo. E eles manifestam sinais e maravilhas no meio da pregação do Evangelho. Filipe prega para o etíope na carruagem, batiza o cara, e de repente ele some do lugar e aparece em outro. Ah, irmão, por quê? Porque ele está vivendo a missão de Deus na terra. Deus não vai fazer isso com você para você chegar mais cedo no trabalho porque você acordou tarde. Ele não vai fazer isso, mas ele faz isso com você. Quando você obedece à missão, quando o seu coração queima pela missão. Deus não cura ninguém quando você ora, quando você está querendo, sei lá, usar Deus ou coisa do tipo, ter alguma coisa legal para contar, mas quando você tem o coração na missão de Deus, Ele promete que o poder acompanha você, porque o Evangelho conta sobre um homem que está vivo. O Evangelho conta sobre um homem que está vivo. Religiões falam de homens que estão mortos. Religiões falam de imagens que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Mas o cristianismo fala de um homem que está vivo e que garante a presença com aqueles que falam a respeito dele. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Quando vocês forem pregando o Evangelho, eu estarei convosco todos os dias, manifestando aquilo que homem nenhum consegue produzir. Irmão, o coração do homem, ninguém consegue acessar. Você não consegue acessar o coração de alguém, mas quando você prega o Evangelho, o Espírito, João 16, eu não anotei, achei que estava anotado aqui, vai dizer que o Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você começa a falar coisas que o Espírito vai entrando no coração do homem e fazendo coisas que só ele pode fazer. E isso por si só já é um milagre. O milagre da salvação é o maior milagre. Quando o homem consegue reconhecer o seu pecado e entender Cristo como Senhor, nada se compara a isso. Por isso que às vezes quando a gente prega isso, a gente só pensa em coisas mais aparentes. Mas o maior milagre é quando você prega o Evangelho e o homem entende que é um pecador e que Cristo é o Senhor. Porque é o Espírito transformando o interior do ser humano. E só Ele pode fazer isso por meio do seu poder. E esse poder dele está em você, para a pregação do Evangelho. Irmãos, essa é a missão da igreja. Para finalizar, deixa eu falar uma última coisa e trazer 2 aplicações para a nossa semana. Eu queria dizer isso para você. Pega mais um golito lá. Eu falei sobre a obrigação que nós temos como discípulos de pregar o Evangelho. E ao mesmo tempo que isso é de fato um mandamento,
e se torna em nós uma obrigação, nós temos que entender que isso vai além de uma obrigação. Para um discípulo verdadeiro que entende o Evangelho, não é uma obrigação. Deixa eu fazer um desenho para você aqui, para você entender essa última coisa que eu queria falar para nós nessa noite. Quando nós falamos de pregar o Evangelho, nós estamos falando de um Deus, que é Deus dos céus e da terra desde sempre e para sempre. Antes de que tudo criasse, Ele era Deus. E para sempre, eternamente, Ele será Deus, governando sobre tudo. E esse Deus, em seu Filho se fez homem, para salvar a humanidade. E esse Filho que se fez homem desceu até a terra. Na mesma linha, na mesma carne daqueles que Ele mesmo criou. Aquele que criou o homem agora se fez homem. E esse Deus que se fez homem, chamando-se de Jesus, do Filho de Deus na terra, Ele prega um evangelho, o seu evangelho, a alguns homens. E esse Deus, repita assim comigo, Deus, Senhor dos céus e da terra, que agora se fez homem, Ele chama alguns pescadores, alguns pecadores dos piores da sua geração, como cobradores de impostos. Ele chama agora homens idoutos, Ele chama agora mulheres pecadoras, Ele traz todos para perto deles e Ele diz, a partir de agora, vocês têm o privilégio de participar da minha missão comigo. Vocês têm o privilégio de me carregar dentro de vocês. Vocês têm o privilégio de, entre os homens do mundo, falar sobre mim e eu me fazer presente quando vocês assim fizerem. Vocês têm o privilégio, a partir de agora, vocês não são mais homens comuns da terra. A partir de agora, vocês se tornaram mensageiros, embaixadores do meu reino, que é antes de tudo e é para sempre e eternamente. A partir de agora, vocês são representantes desse reino entre todos os homens. E quando eu prego isso para mim e para você, nós entendemos como, meu Deus, então agora eu tenho que ficar falando de Jesus. Não é sobre isso, irmão. É sobre um Jesus que olhou para aqueles homens, para aquelas mulheres, e agora olha para mim e para você e diz, você tem um privilégio a partir de agora, de falar de mim e de me carregar entre os homens. No Antigo Testamento, Deus levantou uma tribo específica, que era a tribo que cuidava das coisas santas. E essa tribo, dentro dela tinha alguns homens ainda mais privilegiados, que eles eram os únicos, que tinham o privilégio de tocar em um lugar que significava a presença de Deus entre os homens. Eles tinham o privilégio de, quando Davi trouxe a arca, de colocar aquele objeto em seus ombros e andar entre a nação de Israel com aquele objeto que era o próprio Deus entre os homens. E a partir de hoje, não é mais um grupo seletivo, mas é todo aquele que crê tem o privilégio de carregar em seus ombros a glória de Deus entre os homens. Amanhã você chega no teu trabalho, na sua escola, no seu estudo, na sua vida, na sua casa, na sua família, sei lá onde você vai, nas ruas dessa cidade, e você tem o privilégio de carregar o eterno dentro de você, e o privilégio de abrir a sua boca e falar dele para os homens, e ele vai estar ali do lado, e eu não sei como você imagina, mas eu imagino ele aqui, cabelinho batidinho, barbinha, sorrindo para mim, dizendo, tá morrendo de medo, né, bicho? Tá nervoso, né? Mas fica calmo, eu tô aqui com você. Eu tô aqui com você e um dia nós estaremos juntos. E essa cena vai ser a garantia e a recompensa que você vai ter eternamente junto comigo. Porque você creu na minha mensagem. Você creu no que eu falei para você. Jesus, ele se apresenta aos seus discípulos. E nem todos creem, nós lemos isso há pouco. Nem todos creram. Um, como Tomé, disse, Jesus, me desculpa. E eu não julgo Tomé, talvez alguns de nós fariam a mesma coisa. Ele diz, Jesus, me perdoa, mas deixa eu ver a marca. Se é você, me mostra. E Jesus fala, não tem problema, Tomé, está tudo bem, eu mostro. Eu mostro, e Tomé olha e crê. E ele fala, legal, Tomé, não tem problema nenhum a tua dúvida, Tomé. Mas bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado, irmão, é eu e você, que nunca vimos ele. Que nunca olhamos para o rosto daquele que se fez homem, mas amanhã de manhã, no nosso trabalho, o nosso coração crê mesmo sem ver, o nosso coração crê numa loucura, de falar de alguém que nunca vimos, de crer que ele pode curar alguém, de maneira que a gente não sabe explicar como, e sem ver, nós cremos, e sem ver,
Nós arriscamos nele, porque nós cremos nele. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. E Jesus falava, irmão, sabe de quem? De mim e de você. Que não vimos as marcas na mão, ainda veremos, mas ainda não vimos. Mas isso não nos impede de crer. E amanhã, ir pelo caminho, pregando o evangelho a toda criatura. Falando de um homem que nos salvou. Falando de um homem que nós não vimos, mas o nosso coração crê e se derrete de paixão por ele. Pela sua presença em nós. De um homem tão humilde que mesmo sendo Deus, ele habitou dentro de mim. Ele fez em mim uma morada. E agora eu posso falar dele e manifestar quem ele é entre os homens. Não é uma obrigação pesada, irmão. É um privilégio que nem todos vão ter na história da terra. Nem todos vão ter esse privilégio, irmão. Homens já morreram na terra e não tiveram esse privilégio. Homens passaram por essa terra e não tiveram esse privilégio. Mas eu e você, como igreja de Jesus, nós temos esse privilégio de falar dele a todos os homens. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Fique de pé, enquanto os irmãos se posicionam aqui. Eu queria trazer para você 2 aplicações para agora e para a sua semana. Não apague essa mensagem, irmão. Não apague essa mensagem. Mas anote aí no seu coração essas 2 coisas que eu vou lançar sobre você. E faça elas. Nessa semana, irmão, aumente os níveis em Deus. Ore um pouco mais, tire um tempinho maior. Se você não tem orado, comece a orar. Davi, eu falho na oração, tudo bem. Não tem problema, irmão. Ninguém aqui está condenando ninguém. Comece a tirar um tempo essa semana de oração. E peça a Deus, Senhor, derrame sobre a minha vida poder para pegar o evangelho. Derrama sobre mim poder. Eu não quero brincar com as coisas do Senhor, mas eu quero viver aquilo que a tua palavra diz para mim que eu posso. E o Senhor disse que derramaria sobre nós e já derramou o poder, porque o Espírito já está aqui. Então me manifesta isso em mim, cresce isso em mim, aumenta os seus níveis, irmãos. Comece a orar um pouco mais. Faça isso, faça um calendáriozinho, faça um exercíciozinho de disciplina. Quem lembra das pregações da disciplina que eu preguei um tempo atrás? Trouxe até a lista. Então, anota lá, cara, essa semana eu vou tirar. Esse horário aqui eu vou dar uma sapecadinha. Vou orar um pouquinho mais. Irmão, eu não sei o teu nível hoje, mas talvez para alguns aqui, 15 minutinhos vai mudar a tua vida. Para alguns aqui vai ter que subir para meia hora. Para alguns aqui vai ter que bater 1 horinha. Para alguns aqui vai ter que deixar algumas coisas, alguns entretenimentos de lado e meter logo ali umas 2 horinhas de oração e palavra, de buscar o Senhor. Porque antes do Espírito cair, Jesus ele diz assim para os discípulos: vão para Jerusalém e fiquem lá, porque eu vou derramar algo sobre vocês. Então nessa semana, irmão, vá para Jerusalém e fique ali, Espírito Santo me enche. Mas ao mesmo tempo que você está fazendo isso, irmão, ouse na pregação do Evangelho. Ouse na pregação do Evangelho. Deixa eu lançar um desafio para mim e para você nessa noite. 7 dias até domingo que vem. Prega o Evangelho para ao menos uma pessoa. Para ao menos uma. Não vale a tua família, dentro da tua casa, não vale. Prega o Evangelho para ao menos uma pessoa. Se você é daqueles, eu sou desse time. Não estou me vangloriando de nada, mas eu sempre fui desse time. Eu gosto sempre de ir além. Se você é desse time, aí eu vou logo 2. Se você é do time daqueles que os nomes deles ficaram nos livros da história, como um dia teve alguém, eu não lembro o nome dele, eu acho que foi Whitfield, que fez um propósito que ele pregaria o Evangelho todo dia para pelo menos uma pessoa. Ele não passaria um dia sem pregar o Evangelho para alguém. Se você é desses, está lançado, irmão, um abraço. Mas se você é aquele mais, não, eu gosto de devagar, eu gosto de ir sentindo fluir, tudo bem, não tem problema. Prega o Evangelho nessa semana, irmão, ao menos a uma pessoa. Em 7 dias, ao menos a uma. Davi, como? Ore ao Espírito. Eu poderia te dar algumas dicas, vou deixar para outros domingos. Mas ore, Espírito, me capacita. E Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Falei semana passada e vou repetir hoje. De quem aqui é crente velho e já pregou muito o Evangelho, você sabe que as maiores experiências é no começo da tua caminhada de fé que você menos sabe. Você não sabe quase nada. Quem você dá de louco. Você fala umas coisas lá que você não sabe de onde vem e a pessoa
e a coisa acontece. Então não vai não vai no protocolo. Se coloque no Espírito e deixe que Ele use você. Falei semana passada e terminei com Pedro, vou terminar mais uma vez. Dias anteriores, ele era o cara que negou Jesus. Dias depois, ele era o cara que pregou e 3.000 almas foram salvas. Por quê? O que mudou? Apenas um único nome. Só um nome que mudou. E como chama um cara que escreveu um livro? Holy Spirit. O Espírito Santo. Só ele que mudou. Ele veio. Antes ele não estava. Quando ele não estava, Jesus olhou para ele e falou: pô, Pedro, você está endemoniado, cara. Dias depois, 3.000 almas por causa do Espírito que começou a habitar nele. E o Espírito está aí em você. Não precisa ser 3.000 almas. O minha já é benção, sim ou não? O minha, pensa, irmão, o minha aqui, de cada uma aqui. O quanto o reino avançou em União da Vitória nessa semana. Se nós abrirmos a boca e pregarmos o Evangelho. Não é sobre não estou falando de métodos para encher essa igreja. Eu estou falando de uma obediência a um mandato. Ide por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, até aquela que você não gosta. Talvez seja essa aí que você tem que pregar. Aquela que você está com problema, falou: irmão, estamos com umas dificuldades aqui, vamos sentar e tomar um café? Aí você acerta com ele e já prega o Evangelho para ele. Você sabe que se você tem problema com alguém, irmão, na vida, tretinha de vida assim, cara, se você se reconciliar com essa pessoa e você pregar o Evangelho, mano, porque aí você confunde o mundo. E essa é uma das principais maneiras que o Evangelho faz. Ele confunde o mundo. E aí a pessoa, ela é tocada pela confusão que é feita na cabeça dela em relação ao teu comportamento. Mas como? A Bíblia fala em Atos que a igreja crescia, porque eles eram um povo que vendiam suas propriedades e dividiam entre si. A cidade lá falava: meu Deus, o que é isso? O que esse povo tem na cabeça? E a cidade ia se aproximando do Evangelho por conta de uma maneira louca de viver. Posso ouvir um amém? Então eu quero lançar essas duas coisas sobre você. Feche seus olhos e ore desde já. Já ore agora. Espírito, capacita-me. Enquanto os irmãos ministram, irmão, eu quero pedir para você, não fica esperando acabar. Ore. Aplique a palavra no teu coração. Aplique a mensagem no teu coração e ore: Espírito, eu creio no Evangelho. E eu creio que ele é poder entre os homens. Então, Espírito, capacita-me para a missão. Capacita-me para a pregação do Evangelho.